Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Olhava-se no espelho e pensava em Kate. Não conseguia tirá-la da cabeça e ansiava por vê-la novamente. Alguém bateu na porta. "Pode entrar", disse Edward. "Bom dia, Dr. Cloudes", disse William. "Como está se sentindo hoje, meu jovem? Vejo que está com melhor aparência." "Dr. Russell. Que surpresa agradável. Sinto-me muito bem. Não poderia ser diferente estando sob os cuidados do bom Dr. Morringham e da gentil senhorita Scott. Agora, com sua visita, me sinto ainda melhor", acrescentou ele sorrindo. William observava em silêncio, pois não lhe passaram despercebidos os hematomas no pescoço. "Creio que deveríamos ir à polícia, Sr. Cloudes." Edward teve uma sensação de frio na região do estômago, pois não tinha a menor intenção de envolver a polícia naquilo. "Acredito que será uma perda de tempo, doutor", disse ele com um longo suspiro, fingindo desalento. "A polícia não nos dará atenção, pois esse tipo de coisa acontece com frequência naquele lugar. Não conseguirão encontrar os responsáveis, pois o que mais circula ali é esse tipo de gente." Não pude ver o rosto dos marginais, afinal, não havia luz, muito menos os vigilantes conseguiram, já que, quando chegaram, os bandidos já tinham fugido. Para a polícia, é uma busca inútil. Seria como procurar agulha em um palheiro. Na verdade, a culpa foi toda minha. Eu não deveria ter seguido por aquele atalho. Mesmo sabendo que era perigoso, e o fiz ainda assim, concluiu ele. "Compreendo. Tem razão, meu jovem." "Tem razão", concordou William. "Bem, conversei com Morringham, e hoje o senhor se mudará para minha casa. Ellen já o está guardando, e Bucky, inclusive, tomou a liberdade de pegar algumas coisas em sua residência e levar para seu novo quarto. Roupas, calçados e pertences pessoais que lhe serão necessários. Daqui a mais alguns dias, quando estiver em melhores condições, poderá ir até lá com Bucky e selecionar os itens que deseja ter consigo. Não sei como lhe agradecer, Dr. Russell." "Não se preocupe com isso, meu jovem. Eu e minha esposa teremos prazer em tê-lo conosco. Agora vamos", disse ele retirando o relógio do bolso. "Está quase na hora do almoço, e, logo no início da tarde, terei alguns compromissos na universidade." Após muitas recomendações de Morringham acerca de repouso, dieta e atividades bastante limitadas para Edward no que dizia respeito a realizar esforço físico, eles partiram para a residência dos Russells. Capítulo 14. "Bom dia. Madame Elsie está?" O mordomo observou o rosto de Kate durante alguns segundos, com aqueles olhos acinzentados e envoltos pelo vermelho das pálpebras, e, sem pronunciar uma palavra, abriu o pesado portão de ferro para que ela pudesse entrar. "Obrigada." "Por aqui, senhorita", disse o homem abrindo a porta da frente e conduzindo-a pelo grande salão. Kate observou que muitas coisas já haviam sido colocadas em seus devidos lugares, e o número de caixas e baús espalhados pela casa estava bastante reduzido. O mordomo conduziu até um cômodo que ficava próximo da cozinha, à esquerda, cuja existência ela não notara quando estivera na casa pela primeira vez. "Kate. Entre, querida." "Venha", exclamou Elsie ao vê-la de pé na porta. Caminhou sorridente e a passos largos na direção dela e cumprimentou-a com um beijo no rosto. "Aqui será minha biblioteca e sala de estudos. O que acha?" "Parece um ótimo lugar, madame." "Quero dizer, Elsie", respondeu Kate, percorrendo com os olhos o ambiente à sua volta. "Meu Deus! São muitos livros. Trouxe todos eles de Paris?" Elsie sorriu com as mãos na cintura, admirando sua invejável coleção. Eram livros de história antiga da Europa e também de outros continentes,
além de volumes que tratavam de assuntos como religião e espiritualidade. Muitos ainda estavam empilhados pelo chão, aguardando serem colocados nas prateleiras. Alguns haviam sido publicados em francês e outros em inglês. Sim. Na verdade, os coleciono. Acredito que você gostará de utilizar minha biblioteca. Gostaria que você lesse alguns volumes, que seriam muito instrutivos e auxiliariam a lidar com sua mediunidade. Terei prazer em lê-los, disse Kate. Sente-se, querida, convidou Elsie. Kate sentou-se de frente para a amiga. Elsie, começou Kate um pouco insegura, vim até aqui para conversar com você sobre meu problema com os espíritos. Sim, prossiga. Poder falar o que quiser. Sabe que tem em mim uma amiga. Gosto muito do Dr. Morringham e também do Sr. e da Sra. Russell, mas não estou muito confiante de que poderão me ajudar. Sinto-me bem mais à vontade com você. Elsie ouvia com atenção. Pelo que entendi, o interesse de Morringham e Russell, continuou Kate, é provar de alguma forma que existe vida após a morte, que esse tipo de fenômeno, de contato entre o mundo dos espíritos e o dos vivos, existe, mas preciso de alguém que me ensine a lidar com esse problema. Eles estão mais interessados em comprovar a veracidade dos fenômenos mediúnicos, eu percebo isso. Você não tem um problema, querida. Você tem um dom, esclareceu Elsie com delicadeza. Pois, para mim, esse dom é um problema. Preciso aprender a controlá-lo, pois, caso contrário, sinto que meus problemas aumentarão. Tenho uma certeza muito grande dentro de mim. Uma espécie de instinto. É como se eu pudesse farejar. Pressentir o perigo, Elsie. É como se ele me rondasse o tempo todo, à espreita, à espera de uma oportunidade para agir. Ao dizer essa última frase, Kate deixou transparecer todo o medo que estava sentindo, e Elsie sentiu compaixão por ela. Quando ouviu os rumores e as histórias sobre a filha mais velha dos Harrison ser uma bruxa ou uma possessa, ficou curiosa, por imaginar que, possivelmente, pudesse se tratar de um caso de mediunidade. Mas, ao conhecê-la naquela manhã, na mercearia, simpatizou espontaneamente com a jovem. Havia algo na médium que despertara sua admiração. Talvez o porte altivo e elegante, talvez a forma inteligente e clara de ela se expressar. O certo é que era inegável que Kate possuía um poder de atração, uma espécie de magnetismo, que era incomum na maioria das pessoas. Por que acha que está correndo perigo? É uma sensação muito forte. Sei que alguém quer me destruir. Exclamou ela. Não sei o porquê, mas me persegue. Durante a noite, sinto de forma mais intensa essa presença. Não é como os outros espíritos, é como se ele fosse mais perigoso, e eu sei que quer me destruir. Me sinto vulnerável, pois ele consegue entrar na minha mente, e tenho pensamentos que não me pertencem. Eu não sou uma pessoa má, Elsie. Não tenho uma índole ruim, contudo, sinto desejos de fazer coisas que espantam até mesmo a mim. Elsie franziu as sobrancelhas. Que tipo de coisas? Kate demorou algum tempo antes de responder. Coisas ruins, resumiu ela. De fazer coisas ruins contra algumas pessoas e até contra mim mesma. Quem são essas pessoas? Pessoas das quais sinto raiva por alguma razão, respondeu Kate, dando de ombros. Por exemplo, alguém que tenha me ofendido ou me humilhado. Fico com raiva, penso em coisas ruins envolvendo a pessoa, imagino situações, é isso. Tenho desejos fortes de vingança, imagino coisas acontecendo a essas pessoas, e depois fico sabendo, por meio de alguém, que a pessoa foi afetada de alguma forma. Elsie olhava para ela com atenção. Mas juro para você que nunca saí de casa para fazer nada de ruim a ninguém. Depois, quando descubro que algo aconteceu, sou acometida de um forte remorso, porém, não consigo evitar.
Já não sei se sou eu ou alguma entidade que me cerca que coloca em prática meus desejos de vingança. Você consegue me entender? Kate nunca tocara naquele assunto com ninguém, nem com Raquel, muito menos com os pais e tampouco com Morrigan. Com esse último, abordar o assunto superficialmente uma única vez, por não ter coragem de aprofundar-se. Era algo muito íntimo, do qual se envergonhava. Era realmente afetada por um forte sentimento de culpa e, naquela manhã, estimulada por sua mentora espiritual Andressa, resolveu procurar Elsie para desabafar e pedir ajuda. Kate, nem tudo que ocorre à sua volta é culpa dos espíritos. Veja. Aprender a lidar com seu dom ou com sua mediunidade envolve exatamente isto. Obter o discernimento acerca do que você é e do que não é. Conhecer a si mesma é essencial. Reconhecer seus defeitos e suas qualidades é o primeiro passo para se proteger de qualquer entidade que queira tentar enganá-la, disse Elsie olhando dentro dos olhos da jovem. Preste atenção. Todos nós temos algo chamado poder de escolha ou livre-arbítrio e sempre poderemos optar entre cultivar emoções e pensamentos bons ou ruins. Todos nós sentimos coisas boas e ruins, pois temos defeitos e qualidades. Sei que sentimos raiva diante de algumas situações às quais somos submetidos ou nos submetemos, mas cultivar essa emoção negativa ou não é escolha nossa. Acredito na energia, na força gerada por nossa mente, que ainda é um território misterioso e desconhecido para a ciência. Talvez você possua uma mente privilegiada no que diz respeito a gerar força e até mesmo conseguir afetar a vida de outras pessoas, mas também existe a possibilidade de alguma entidade estar promovendo todos esses eventos e essas situações que você descreveu. Você é uma jovem singular e inteligente, Kate. Soube disso na primeira vez em que nos encontramos e compreendo bem seu receio quanto ao futuro, pois ele não é infundado, caso não aprenda a lidar com o que tem em mãos. Kate prestava atenção. Vou ajudá-la no que puder, contudo, acho que você não deve descartar o auxílio do Dr. Morrigan ou dos Russells, pois toda ajuda é bem-vinda. Ademais, posso ajudá-lo utilizando o que aprendi ao longo desses anos, somente do ponto de vista espiritual, já que frequentei reuniões e grupos de estudiosos de fenômenos desse tipo por muito tempo. Mas Morrigan e Russell são homens da ciência, que estudam o ser humano, sua mente, e que admitem a possibilidade da comunicação com o mundo dos espíritos, e essa é uma conjugação rara de ocorrer. A maior parte dos cientistas e médicos não acredita em nada disso. Você seria diagnosticada como doente mental. Não quero que se sinta ofendida, Kate, contudo, preciso ser franca para que possa confiar em mim. Isso é muito comum. Pessoas que têm a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual e que são consideradas lunáticas acabam terminando seus dias trancafiadas em um quarto qualquer ou em uma instituição destinada para esse fim. Ela fez uma pausa antes de prosseguir. Alguns espíritos de índole ruim podem mesmo ser perigosos, a ponto de enlouquecerem uma pessoa propositadamente ou de destruírem sua vida. Mas eu defendo a hipótese de que essas entidades mal intencionadas precisam encontrar terreno fértil para plantarem o que desejam. Pela expressão no rosto de Kate, Elsie percebeu que ela não entendera muito bem a última parte. Explico um pouco melhor para que possa acompanhar meu raciocínio. Os espíritos têm uma enorme influência em nossas vidas, e, muitas vezes, pensamentos ruins e deprimentes, ou incitando a vingança ou a violência, como os que você mencionou, nos são sugeridos por eles. Somos falhos, cometemos erros, então, sentimos emoções negativas e desejos que, às vezes, não são tão nobres quanto gostaríamos que fossem. Essas entidades se aproveitam desses momentos para conseguirem o que querem, contudo, é nossa obrigação não cultivarmos esse tipo de emoção ruim ou destrutiva, quer seja em relação a nós mesmos, quer seja em relação aos outros. Como o pensamento possui força, temos de cuidar também do que pensamos. Você já ouviu falar em karma? Kate balançou a cabeça negativamente.
E em reencarnação? Li sobre isso em uma revista francesa que o Dr. Moringa me deu. Então, sabe que um espírito vive muitas vidas diferentes, não é mesmo? Kate balançou a cabeça afirmativamente. No decorrer dessas vidas, vamos evoluindo e aprendendo. Nossa mente racional, consciente, não pode se lembrar, mas nosso espírito consegue recordar-se de nossas experiências passadas. A palavra karma ainda não é um termo muito conhecido no Ocidente, mas é utilizada desde a antiguidade por alguns povos orientais, que há muito já admitem a teoria da reencarnação. O karma é criado por nós. É como se, por nossas imperfeições e nossos defeitos, acabássemos, por meio de escolhas conscientes, criando situações no caminho da nossa evolução justamente para aprendermos com nossos próprios erros e evoluirmos. É como se fosse um castigo por nossos atos. Não, não utilize a palavra castigo. Aqui estamos nos referindo ao efeito e à causa somente. Vou exemplificar, pois acredito que seja mais fácil para você compreender. Suponhamos que, em uma vida anterior, eu tenha sido alguém muito injusto e mau caráter, que tivesse pertencido à monarquia e tivesse tido poder sobre a vida das pessoas. Suponha que eu tenha utilizado minha posição para humilhar e extorquir bens dos menos favorecidos e tenha passado minha vida assim, fazendo mau uso do que me foi dado pela providência divina, até que um dia, morri, como acontece com todos. Antes de nascer novamente, me foram predestinadas algumas situações para que eu pudesse expiar minhas falhas anteriores e, assim, evoluir espiritualmente. Nasço em um novo corpo. Porém, em um lar humilde, por minha própria escolha e para sentir na pele o que proporcionei aos outros no passado. Dependendo das minhas ações durante minha nova existência, poderei ter uma vida até mesmo razoável. Contudo, dependendo das escolhas que eu faça, posso criar ainda mais karma para mim. Entendeu? O karma não é criado por Deus ou pelo diabo, mas sim por nós mesmos. Somos nós quem o determinamos. Somos resultado daquilo que fomos, pensamos, sentimos e fizemos e ainda seremos diferentes do que somos agora, pois estamos em constante mudança. Karma significa evolução através da reencarnação. Não é uma punição, mas uma oportunidade para evoluirmos. Entendo. Então, se eu matar alguém nesta vida, essa pessoa poderá me matar para me cobrar a dívida. Não, o raciocínio não está correto. Deus é o Criador de todo o universo, e sua sabedoria está além de nossa compreensão. Ele não criaria um sistema tão falho assim. Existe uma hierarquia de seres espirituais responsáveis por toda a estrutura que envolve não somente os reinos espirituais, mas também o mundo material. Veja. Se você foi uma assassina, talvez tenha de conviver com esse desafeto do passado em sua própria família, como seu filho, pai ou sua mãe. O objetivo principal é o perdão e, consequentemente, a libertação. A libertação de nossas limitações como seres espirituais que somos, em constante evolução. Somos totalmente responsáveis pela vida que vivemos. Consegui entender. Mas você acha que esse espírito que me persegue, aquele que me causa medo, é um inimigo do passado? Pode ser que sim, pode ser que não. Cada caso é um caso, Kate. Teríamos que investigar qual o motivo de sua ligação com essa entidade, ou dessa entidade com você. Acredito que, em algumas situações, haja o interesse por parte de alguns espíritos em atrapalhar a missão de um médium. Não posso generalizar, contudo, posso me comprometer com você a fazer o possível para ajudá-la, concluiu Ilse. Kate sentia-se mais tranquila. Acho que vou indo. Já tomei muito do seu tempo, disse ela levantando-se. Não quer almoçar comigo? Não, muito obrigada. Minha mãe está me aguardando para o almoço. Já na varanda, antes de sair pela porta da frente, Kate voltou-se novamente para Ilse. Ah,
Eduardo já deve estar na casa do Dr. Russell. Você iria comigo visitá-lo? Claro, querida. Poderíamos ir amanhã à tarde. O que acha? Para mim, está ótimo. Mas seria bom avisarmos a Sra. Russell que iremos, não é mesmo? Deixe comigo. Enviarei uma mensagem para ela hoje mesmo. Capítulo 15. Marianne Scott e Morringham entraram no coche e partiram rumo à estação. Deveriam pegar o próximo trem para uma localidade rural que ficava a 2 horas de Londres. Pernoitariam em uma estalagem local e retornariam para casa na manhã seguinte. Senhorita Scott, quando chegarmos ao nosso destino, peço-lhe a gentileza de anotar tudo que ouvir e observar, incluindo nosso horário de partida e de chegada, pediu Morringham. O coche seguia rápido pelo trajeto, o que o fazia chacoalhar bastante devido às poças e aos buracos criados pela chuva excessiva nos últimos meses. Sentada de frente para Morringham e com a postura ereta, Marianne procurava manter-se firme, já que, com os solavancos mais fortes, seu quadril se desprendia do banco onde estava e se erguia alguns centímetros no ar. O mesmo não acontecia com Morringham devido ao seu peso. Sim, Dr. Morringham, estou bem ciente disso, respondeu ela. Gostaria de deixar claro ao senhor que me sinto honrada por fazer parte desta missão. Morringham olhou para Marianne um tanto surpreso e, naquele momento, admirou em segredo sua elegância. Os ombros possuíam largura proporcional à dos quadris, o busto era volumoso, porém sem exageros, e em seu rosto havia um toque aristocrático, acentuado pelo pescoço esguio e pelos traços suaves. O nariz levemente comprido possuía a ponta arrebitada, que, na maior parte do tempo, apontava para cima. Os lábios eram finos e quase sempre discretamente tingidos por um rosa pálido, que, por sua vez, lhe realçava os olhos azuis. Marianne Scott é mesmo uma mulher interessante e inteligente, pensou. Por algumas vezes, ele perguntou-se e, naquele exato momento, estava se perguntando, por que ela nunca mais pensara em casar-se. Senhorita Scott, não imaginava que a senhorita se interessasse por esses assuntos. Durante anos, vivemos debaixo do mesmo teto, e parece que nos conhecemos pouco. Marianne corou e desviou o olhar rapidamente. Ah! Eu procuro me colocar em meu lugar, Dr. Morringham, e fazer meu trabalho da melhor forma possível, disse ela visivelmente perturbada com o comentário. Durante tantos anos, a senhorita acompanhou meus estudos e minha trajetória relacionada aos fenômenos sobrenaturais e nunca emitiu sua opinião a respeito. Por quê? Porque só me sinto no direito de fazê-lo, quando o senhor me questiona sobre algo relacionado ao seu trabalho, respondeu ela encarando-o. Pois gostaria que soubesse que, se existe alguém a quem respeito e considero neste mundo, essa pessoa é a senhorita. Agora Morringham corara, e Marianne estava surpresa, pois em anos de relacionamento ele nunca dissera algo semelhante. Se a senhorita se interessa por esses assuntos, faço questão de que participe mais, exponha mais suas opiniões e suas ideias. Garanto-lhe que poderá contribuir muito conosco e tenho certeza de que ela e o Irian também ficarão felizes em saber que a senhorita fará parte do nosso pequeno grupo. Precisamos de cabeças pensantes, minha cara. Pessoas que possam se comprometer como pesquisadoras do tema, que sejam dedicadas à causa, não de meros curiosos e especuladores, arrematou ele. O coche parou, e Morringham olhou para fora constatando que haviam chegado à estação. Ele e Marianne desceram com 2 pequenas bolsas de couro, que eram a única bagagem que estavam levando. Ele pagou o cocheiro e dispensou-o. À medida que o trem avançava em direção à região de Essex, a paisagem modificava-se, e era possível ver florestas e campos com plantações e criação de ovelhas e gado. O frio diminuíra bastante, e a primavera começou a dar seus primeiros sinais. Pequenas flores amarelas salpicavam o verde dos campos de pastagem, e o sol voltava timidamente a aparecer no céu ainda acinzentado.
Veja, senhorita Scott, como o progresso não alcançou esta região, comentou ele sorrindo. Penso em um dia, quando me aposentar, comprar uma propriedade aqui. Marianne sorriu, pois, em seu íntimo, sabia que ele jamais se aposentaria. A medicina era a vida dele. O senhor se aposentar. Duvido que se adapte à vida no campo, ao ritmo tranquilo e lento dessas verdes pastagens. Pois a senhorita está muitíssimo enganada. Retrucou Morrigan tranquilamente. Eu seria muito feliz em um lugar assim e talvez ainda me dedicasse ao cultivo de algumas plantas medicinais. Ele fez uma pausa enquanto observava a paisagem. Se a senhorita quiser, poderá vir comigo, acrescentou procurando desviar o olhar. Marianne, por sua vez, não conseguiu disfarçar o entusiasmo diante da proposta inusitada, e seus olhos brilharam de satisfação. Ora, meu caro Dr. Morrigan, depois de tantos anos servindo fielmente da forma que posso, o que eu ficaria fazendo em Londres no caso de o senhor se mudar? Certamente fico muito feliz por sua consideração para comigo. Conhecendo-lhe a nobreza de espírito, não poderia mesmo esperar algo diferente. Ela fez uma pausa. Quero que saiba que, se assim o fizer, estou disposta a me mudar com o senhor daqui a mais algum tempo. E continuar auxiliando no que puder. Morrigan sorriu satisfeito, e ela pôde perceber o quanto sua presença era importante para ele. Todos aqueles anos juntos, e tão pouco fora dito. O fato de me mudar para um lugar assim, continuou Morrigan, não quer dizer necessariamente que eu deva parar de exercer a medicina, senhorita Scott. Hoje, existem verdadeiras comunidades, pequenas cidades que têm vida própria. Posso muito bem ter uma propriedade no campo e prestar atendimento aos moradores locais. Este ar é realmente inigualável. Comentou ela, enquanto respirava profundamente junto à janela. Então, está combinado. Exclamou Morrigan entusiasmado. Dentro de mais algum tempo, nós nos mudaremos para esta região. Até sugiro que comecemos a nos organizar para isso. Marianne olhou para ele espantada. Posso conversar com Ellen, e a senhorita poderia combinar com ela para se encontrarem pelo menos uma vez na semana para estudarem juntas as plantas medicinais. O que acha? Ela tem grande estima pela senhorita, e acredito que vice-versa. Ellen entende bastante dessas coisas e poderá ensiná-la muito a respeito do assunto. Acho maravilhoso, doutor. E o que acha também de daqui para frente nos tratarmos como velhos amigos? Marianne franziu as sobrancelhas. Eu pararia de chamá-la de senhorita Scott, me utilizando somente do seu nome, que, aliás, é um belo nome. Marianne, e você me chamaria de Peter ou Morrigan, como achar melhor. Mais de 20 anos juntos, e ainda nos tratamos dessa maneira. Na minha opinião, chegou a hora de acabarmos com essas formalidades tolas. Está bem. Concordo com Sam. Quero dizer, com você, Peter. Assim é melhor. O trem fez sua primeira parada em um vilarejo, e os dois desceram. A estação resumia-se a uma pequena construção de madeira com somente um funcionário. Ao lado, uma minúscula praça composta por um carvalho gigantesco, 2 canteiros mal cuidados e 2 bancos de madeira. Marianne sentou-se em um deles com a bagagem, enquanto Morrigan foi pedir informações ao funcionário da estação. Acho que podemos ir caminhando, disse ele. A estalagem fica somente a alguns poucos metros daqui. Está bem. Morrigan pegou as alças das 2 bolsas de couro com uma das mãos e ofereceu outro braço para Marianne. Mais adiante havia uma praça grande e, junto dela, havia uma igreja muito antiga. Do outro lado da rua ficava o que seria o centro comercial do vilarejo, um armazém, uma botica, uma casa de pães e mais uma casa comercial. Os moradores olhavam para eles com curiosidade, mas demonstravam ser amistosos e receptivos.
Não tardou muito para encontrarem o que seria o único hotel da localidade, uma grande casa de madeira, possivelmente pertencente a alguma propriedade rural que existia ali antigamente. Na placa sobre a porta de entrada estava pintado a pincel e em letras vermelhas: Rose Hotel ou Hotel Rosa ao pé da letra, porém, Rose também era o nome da proprietária. Foram recebidos por uma jovem muito simpática, filha da dona da estalagem. Boa tarde, minha jovem, disse Morrigan. Gostaríamos de nos hospedar, por favor. Boa tarde. Temos um ótimo quarto para casal com vista para os campos, aos fundos, disse a jovem sorrindo. Oh! Exclamou Mariane. São 2 quartos de solteiro, por favor. Ah, sim. Me desculpem. Pensei que fossem casados, disse a jovem sem mostrar nenhum constrangimento. Vou levá-los até lá em cima, e assim poderão escolher os quartos que melhor lhes convierem. O hotel está vazio hoje. Como é seu nome, minha jovem? Me chamo Sarah, respondeu ela sorrindo. Sou o Dr. Morrigan, e esta é a senhorita Marianne Scott. Como deixamos Londres às 11 horas da manhã, ainda não comemos nada. Vocês servem refeições por aqui? Sim, doutor. Vou instalá-los em seus quartos, e depois lhes serviremos uma boa refeição. Como Morrigan presumira, o Hotel Rosa fora, em outras épocas, uma casa de fazenda, que mais tarde foi convertida em estalagem, quando o pequeno vilarejo começou a surgir e tomar forma de cidade. Sarah explicou que a fazenda pertencera aos seus avós paternos, mas que, antes de ela nascer, parte das terras foram negociadas pelos herdeiros. Após o falecimento do pai, sua mãe, Rose, tomou a decisão de montar uma pequena hospedaria, utilizando o único bem do qual dispunha para gerar alguma renda. Sarah era uma jovem descontraída e tagarela, e Mariane percebeu que poderia obter muitas informações dela, pois parecia bastante esperta e muito bem informada sobre tudo o que ocorria na região. Havia 8 quartos no hotel, e Morrigan e Mariane escolheram os dormitórios com vista para os campos. Parece que vai chover, exclamou Sarah, enquanto abria as cortinas da janela do quarto de Mariane. Uma massa volumosa escura crescia no horizonte, deixando o verde das pastagens ainda mais intenso. Qual é a sua idade, Sarah? Perguntou Mariane. Eu tenho 18 anos. E existe escola por aqui? Sim, mas não para pessoas da minha idade. Já terminei meus estudos. E não pense em continuar? A moça pareceu ponderar bastante antes de responder. Eu teria de me mudar, senhorita Mariane, e não posso deixar minha mãe sozinha. Além disso, estou muito apaixonada por um rapaz, e logo mais ficaremos noivos, completou a jovem sorrindo. Que maravilha! Então, você é feliz aqui? Sim, posso dizer que sim. Agora, se me dê licença, preciso descer e providenciar a refeição de vocês. Gostam de ensopado de carneiro? Claro. Não se preocupe. Somos muito simples e comemos o que tiverem disponível hoje, respondeu Mariane. Após o almoço, se possível, eu gostaria de conversar com você. Com certeza, senhorita. À sua disposição. Dizendo isso, a jovem saiu do quarto, e Mariane ficou a sós. Ela abriu a janela, deixando que o ar frio e puro entrasse no cômodo, e respirou profundamente. Sentia-se intimamente feliz e considerava que aquele estava sendo um dos melhores dias de sua vida. Ela e Peter estavam mais próximos do que nunca e estavam viajando sozinhos pelo campo como um verdadeiro casal. Mariane lavou o rosto, refez a maquiagem e ajeitou os cabelos prendendo-os no alto da cabeça. Então, ouviu 3 batidas na porta. Vamos descer, minha cara? Perguntou Morrigan. Sim. Deixe-me apenas pegar meu chale. Sarah conduziu-os ao refeitório,
uma das salas da antiga casa que fora convertida para tal. Havia um total de 6 mesas, todas redondas, de madeira e já bastante antigas, assim como as cadeiras. Tudo estava muito limpo. Os vidros, o assoalho de tábuas devidamente polido e as toalhas bordadas. A cozinha ficava no cômodo ao lado do refeitório, e o aroma das ervas e dos temperos podia ser sentido à distância. Morringham puxou uma cadeira para Marianne e, em seguida, sentou-se de frente para ela. Lugar agradável este. Poderíamos nos mudar logo, Peter? Perguntou sorrindo. Estimo permanecermos somente mais um ano em Londres, se tanto. Marianne foi pega de surpresa pela afirmação. Acho que poderíamos nos demorar mais um dia por aqui, assim poderíamos dar uma olhada nas propriedades que estão à venda. O que você acha? Perguntou ele. Ela não sabia o que dizer. Simplesmente perder a fala. Seria ótimo. Finalmente respondeu. Afinal, já estamos aqui, não é mesmo? Uma mulher de grandes proporções e faces avermelhadas aproximou-se trazendo uma imensa bandeja redonda. Sobre ela havia uma travessa com muita carne de carneiro, molho e batatas. Ao chegar ao lado da mesa, sorriu ao se apresentar. Eu sou Rose, mãe da Sarah. Morringham levantou-se e cumprimentou-a, e Marianne estendeu-lhe a mão. Espero que gostem do almoço. Sou eu mesma quem cozinho. Não gosto de deixar essa tarefa para as empregadas. Com certeza, estará do nosso gosto, senhora, disse Morringham. Senhora Rose, sabe de alguma propriedade que esteja à venda por aqui? Ah! Exclamou ela puxando uma cadeira e sentando-se próxima a Marianne, sem fazer a mínima cerimônia. Há uma que fica a apenas 3 quilômetros da vila, ideal para um casal como vocês. É uma charmosa casa de campo, que pertence a um conde ou duque, algo desse tipo. Aparentemente, o dono precisa se desfazer. O preço está ótimo. Depois, baixando o tom de voz, acrescentou. Dívida de jogo, pelo que ficamos sabendo. Será muito fácil encontrarem. Não é uma fazenda, mas tem espaço para criar uns cavalos, alguns gansos ou plantar algumas batatas se vocês gostarem de coisas desse tipo. Marianne pensava enquanto comia, e a comida estava realmente deliciosa, que a filha puxara a mãe. Naquele instante, Sarah juntou-se a eles. E então? Estão gostando? O vinho e o carneiro estão fantásticos. Disse Morringham empolgado. Está muito bom, Sarah. Rose, você cozinha muito bem. Obrigada. Disse a dona do hotel sem disfarçar orgulho. Sarah, este casal quer comprar uma propriedade por aqui. Tem aquela do tal conde. Sim, foi o que eu disse a eles. E o preço parece estar bem abaixo do que ela vale. O dono morava em Londres, mas, pelo que sabemos, agora a casa pertence ao banco. Se o senhor procurar, encontrará facilmente a propriedade. Converse com o gerente do Banco de Londres e saberá o valor. Há um caseiro que vive lá. É um homem bem velho e esquisito, mas acho que pelo menos poderá mostrar a casa para vocês. Vocês já ouviram falar de um lugar próximo daqui chamado Colina Vermelha? Perguntou Marianne. Sim, é uma fazenda muito bonita. Criam-se ovelhas e cavalos por lá. Não é tão longe, mas terão de conseguir alguém que tenha uma carroça para levá-los até ao local. Não será possível ir a pé. Também os aconselho a irem de manhã, pois daqui a pouco começará a chover, e, nesta época, ainda escurece cedo por aqui. Nenhum carroceiro da vila fica circulando por aí à noite, respondeu Rose. Por quê? Quis saber Morringham. Medo de assombração, doutor. Muita gente acredita nisso, e, para lhe dizer a verdade, eu também. O lugar é bem antigo e tem suas histórias.
Meus avós já contavam coisas para nós, e os avós deles para eles, disse ela sorrindo. E a senhora conhece os moradores da Colina Vermelha? Sim. São gente muito boa, os Mallows. Mas é melhor irem pela manhã. Depois, voltando-se para Sarah, disse: Filha, vá até a casa do Bill e pergunte a ele se amanhã pela manhã poderia levar este casal até a fazenda Colina Vermelha. Sim, senhora. Vou já, pois logo vai começar a chover. Não queremos incomodar, Rose, disse Marianne. Não é incômodo algum, senhorita Marianne. A casa do Bill é perto daqui e fica na próxima esquina. É um prazer tê-los conosco. Agora, se me dão licença, tenho alguns afazeres na cozinha. Rose afastou-se, e Morrigan olhou para Marianne sorrindo. E eu que pensei que fôssemos ter um almoço tranquilo e silencioso apreciando a paisagem rural. Ela sorriu. Pelo menos, temos algumas informações que nos interessam. Descobrimos que há uma propriedade à venda e confirmamos a existência da fazenda Colina Vermelha. Amanhã, iremos até lá e, no retorno para o hotel, faremos uma parada na casa do tal conde. Sugeriu ela. Ainda é cedo, Peter. O que acha de darmos uma volta por aí? Não quer descansar da viagem? Eu preciso deitar um pouco. Depois desse almoço, vou precisar de pelo menos 1 hora de descanso para fazer a digestão, disse ele alisando a própria barriga. Marianne aproveitou o tempo em que Morrigan descansava para fazer as anotações referentes à viagem. Enquanto isso, as primeiras gotas de chuva começaram a cair em abundância. Chovia tanto, e o ruído no telhado era tão forte que ela não ouviu quando Morrigan bateu na porta. Ele, então, abriu-a devagar e enfiou a cabeça para dentro do quarto. Marianne. Oh, Peter. Entre. Não ouvi bater devido ao barulho da chuva. Estou fazendo algumas anotações. Ele entrou e sentou-se em uma cadeira próximo da janela. Diga-me uma coisa em relação a essa jovem, a médium Kate. Você e o Dr. Russell acreditam que obterão progressos com ela? Morrigan permaneceu durante algum tempo olhando para Marianne sem dizer nada. Acredito que sim. Kate ainda é muito jovem e está começando a aprender a lidar com o próprio potencial. As manifestações físicas na casa dos Harrisons diminuíram significativamente desde que comecei a me comunicar com os espíritos. Eu e William acreditamos que ela também possui uma grande capacidade psíquica associada à mediunidade, pois, se não fosse a energia de Kate, as manifestações físicas não ocorreriam. Que tipo de manifestações são essas? A casa dos Harrisons era o que, popularmente, as pessoas denominam de casa mal assombrada, mas a frequência com que ocorriam os fenômenos foi o que mais me chamou a atenção. Denominamos de fenômenos de efeitos físicos todo tipo de manifestação sobrenatural ou espiritual que afete o mundo da matéria. Alguns estudiosos do tema não concordam com o termo sobrenatural, explicou ele, porém, ainda utilizo para ilustrar situações como essa, já que escapam ainda à nossa total compreensão os pormenores que envolvem fenômenos como esses e os verdadeiros mecanismos que os põem em funcionamento. Respondendo mais objetivamente à sua pergunta, minha cara, se tratavam de pancadas que eram ouvidas por toda a casa e por todos aqueles que vivem nela. Passos, vozes, objetos que se quebravam ao serem arremessados no chão ou nas paredes sem que ninguém os tocasse, sem contar o próprio comportamento de Kate. Poderia me explicar melhor a parte que diz respeito ao comportamento da jovem? Kate se comporta de forma distinta da habitual quando está sob a influência de alguma entidade. Já a vi falar em outros idiomas, que para ela e para os pais eram desconhecidos. Já ouvi falar com outros timbres de voz, completamente diferentes uns dos outros, e algumas dessas vozes são bastante assustadoras e impressionantes. Ela também é uma médium escrevente. Estamos, na verdade,
desvendando a médium Kate, mas eu acredito que, com um pouco de instrução acerca do assunto e com um pouco de direcionamento, ela poderá nos surpreender ainda mais. Tenho muita vontade de conhecê-la, comentou Mariane. Como pode, não é mesmo? Tão jovem ainda. Imaginei que esse tipo de potencial só aflorasse em médiums mais velhos e experientes. Morrigan sorriu e balançou a cabeça. Existem crianças com alto potencial mediúnico, minha cara, mas, infelizmente, a grande maioria não tem a mesma sorte que Kate está tendo. Embora também existam casos em que alguns médiums desenvolvem e aprimoram suas capacidades por meio de anos de estudo e prática levados a sério e com muita disciplina. Como podem saber se as manifestações não são causadas pelo próprio poder mental de Kate, sem o envolvimento de um espírito? Exatamente. Esse é um questionamento inteligente, minha cara Mariane. Durante todos esses meses em que tenho convivido com Kate, ela já me deu provas suficientes de que os espíritos a utilizam como um canal de comunicação com o mundo dos vivos. Porém, William e eu acreditamos que a própria Kate também possua um grande potencial próprio e que deva aprender a canalizá-lo de alguma forma. Em certa ocasião, ela comentou superficialmente comigo que, quando sente emoções negativas, como raiva, por exemplo, algumas coisas acontecem. Percebo que ela evita falar sobre isso. Acredito que sinta certo constrangimento, então, prefiro deixá-la à vontade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como assim? Ela citou uma situação em que se sentiu humilhada por outra jovem no colégio. Disse ter ficado com muita raiva, e, depois de alguns dias, a senhora Harrison ficou sabendo que a garota não estava mais frequentando as aulas, pois apresentava ataques de pânico violentos, acompanhados de alucinações. Alucinações das quais Kate fazia parte. Quando soube dessa história, Kate ficou muito preocupada e disse que acreditava que, de alguma forma, havia sido a responsável pela tortura mental da outra garota, o que a deixou confusa e se sentindo culpada. Morrigan deu de ombros e em seguida continuou. Não posso lhe dizer exatamente o que penso a respeito disso, Mariane. Na semana passada, eu e William iniciamos as reuniões ou sessões com a médium, justamente para observá-la tanto do ponto de vista da espiritualidade quanto da medicina. Disse Mariane, levantando-se e caminhando pelo quarto, acho que é possível, Morrigan. Acredito que algumas pessoas possuem uma força mental capaz de influenciar outras, movimentar objetos ou criar situações. Já li sobre alguns casos. Comentou ele, distraidamente. Vou descer para beber alguma coisa. Certamente a senhora Rose deve ter um pouco mais de vinho ou de conhaque para nos servir. Daqui a mais um pouco já será a hora do jantar. Os dois caminharam juntos em direção ao refeitório que estava tão vazio quanto o restante do hotel. Rose e Sarah juntaram-se a eles, e a conversa tornou-se animada devido às histórias narradas por elas. Passava da meia-noite quando Morrigan e Mariane retornaram para seus quartos. Tudo em volta mergulhou em silêncio, e a manhã seguinte não demorou a chegar. Capítulo 16. Levaremos cerca de 1h30, doutor, talvez um pouco mais, para chegarmos até a fazenda Colina Vermelha, disse o condutor da carroça contratada por Morrigan. Teremos de ir devagar, pois, com a chuva de ontem, o caminho está repleto de buracos e poças de lama. A madame não gostará nem um pouco de apressarmos o passo, completou o rapaz olhando para Mariane. Está bem, meu jovem. Não temos tanta pressa assim, afinal, só iremos embora amanhã. Apesar de ser uma carroça utilizada para carga, havia espaço de sobra para os três se sentarem confortavelmente em um único banco de madeira. Você conhece a propriedade Colina Vermelha? Perguntou Morrigan. Eu nasci aqui, doutor. Neste lugar, todo mundo conhece todo mundo. É uma bela propriedade,
mas, pelo que contam os mais velhos, já teve seus dias de glória. Hoje em dia, a família Malou vive como pode, como acontece com a maioria dos criadores de ovelhas daqui da região. Por que o nome Colina Vermelha? Você saberia nos dizer? Perguntou Mariane. Dentro da propriedade, ao fundo, há uma grande colina, que fica atingida de tons avermelhados durante o outono por conta das folhas das faias. Dizem que é por isso, contudo, outros mais supersticiosos costumam contar que, quando os primeiros Malous chegaram, houve uma disputa pelas terras que ocasionou um derramamento de sangue. Acredito, no entanto, que sejam apenas histórias. Os moradores daqui gostam dessas coisas. Quando não se tem muito o que fazer no lugar onde se vive, as pessoas tentam se distrair como podem. Sei que todo lugar antigo tem suas histórias. Eu mesmo conheço muitas que são verdadeiras, mas, no caso da propriedade dos Malous, tenho minhas dúvidas. Mariane absorvia cada segundo da paisagem, pois o lugar era realmente muito bonito. Vez por outra, encontravam algum pastor com seu rebanho procurando uma nova pastagem. Viam também casas mais ao longe, distantes da estrada pela qual passavam. Em outro plano, mais ao fundo, a floresta erguia-se densa, território ainda intocado pelas mãos humanas. Em alguns pontos, o aroma das plantas silvestres mesclava-se ao odor do esterco dos animais, mas a mistura não era desagradável ao olfato. Bill puxou as rédeas do cavalo, e a carroça parou de repente. Olhe à sua esquerda, doutor, disse ele apontando com o dedo indicador. Ali está a propriedade do tal conde. Gostariam de parar para darem uma olhada? Pelo jeito, o velho Bob está em casa. Há fumaça saindo pela chaminé. Talvez quando estivermos voltando, não tenhamos a mesma sorte. Morrigan e Mariane trocaram rápidos olhares e decidiram que dariam uma olhada. A propriedade não era grande se comparada às outras ao seu redor. Era uma casa de campo em um terreno com aproximadamente 20.000 metros quadrados, que fora desmembrada de uma fazenda vizinha. A casa não era antiga, deveria existir há, no máximo, 30 anos e fora construída pelo próprio conde. Na frente, presa ao muro por pregos enferrujados, uma placa parcialmente coberta pelo limo comunicava que a propriedade agora pertencia ao banco. Curto caminho de terra ligava o portão de madeira à varanda da casa. O jardim ao redor estava tomado pelo mato. Bill bateu palmas e caminhou em direção aos fundos, onde havia uma construção menor. Não tardou até que aparecesse um velho magro e alto, usando botas de cano longo e chapéu com abas grandes. Bom dia, Bob, disse Bill levantando a mão direita. Bom dia, disse o velho aproximando-se lentamente. Esse casal tem interesse na compra da propriedade. Será que poderiam conhecer a casa? Vou buscar as chaves, resmungou o velho, afastando-se sem sequer dirigir um olhar para Morrigan e Mariane. Não reparem. O velho Bob parece esquisito, mas não é mau sujeito, disse Bill sorrindo. O velho retornou com seu andar desajeitado de ombros caídos e joelhos dobrados, olhando para o chão, enquanto falava baixinho consigo. Passou pelo pequeno grupo em direção à porta da frente sem dizer uma palavra ou dirigir um olhar. Os outros três se entreolharam e o seguiram. Depois de colocar uma das chaves no buraco da fechadura e girá-la com certa dificuldade devido à falta de uso, a porta abriu-se com um gemido. Pode entrar. Vou abrir as janelas para que possam enxergar melhor. Há teias de aranhas e camundongos por todos os lados, avisou ele com naturalidade e, depois voltando-se para Bill, disse. Você pode mostrar a casa para seus amigos, pois estou com comida no fogo, Bill. Bob virou as costas e saiu a passos largos resmungando novamente coisas incompreensíveis. Era uma casa mista, feita em sua maior parte de madeira nobre. Somente a cozinha fora erguida com pedras.
A varanda era retangular e paralela à parede da frente em toda a sua extensão. 4 floreiras suspensas exibiam os restos mortais do que, um dia, haviam sido pés de gerânio. O antigo proprietário deixara a mobília na esperança de amenizar em algumas libras sua dívida com o banco. Eram móveis caros e de bom gosto, e alguns certamente foram arrematados em leilões ou em antiquários, como Morringham e Marianne observaram. Uma grande lareira ocupava quase inteiramente uma das paredes da sala. As louças e os objetos de decoração haviam sido retirados. O que achou, minha cara? É linda! Exclamou Marianne, enquanto caminhava pela sala de visitas. No cômodo, havia um jogo com 4 poltronas de veludo na cor verde, uma cristaleira antiga feita de carvalho, um aparador com espelho e 2 mesinhas para luminárias. A sala de jantar era um pouco menor, separada da anterior por uma parede de pedras em arco. Havia uma mesa retangular com 6 cadeiras de espaldar alto, revestido com veludo da mesma cor das poltronas da sala de visitas. A cozinha era ampla, porém fria em relação ao restante da casa. O piso também era feito de pedra, e as janelas se abriam para o bosque que havia nos fundos. Nela havia uma mesa quadrada com apenas 2 cadeiras, um fogão a lenha, suportes para pendurar panelas nas paredes e um guarda-louça em bom estado. O interior da construção estava empoeirado, e havia manchas de umidade em alguns pontos, porém, nada que uma boa pintura e uma limpeza geral não dessem jeito. Vamos olhar lá em cima. Convidou Bill. Claro, claro. Tenha a bondade, Marianne, disse Morringham. A escada de madeira estava coberta de uma camada de poeira, porém, os degraus estavam íntegros. No piso superior havia apenas 5 cômodos. Um dos quartos, o maior de todos, era uma suíte e nele havia uma cama de casal ainda com a tela mosqueteira montada, 2 mesinhas de cabeceira, um espaçoso armário com inúmeras prateleiras, uma cômoda e uma poltrona do tipo namoradeira. Os outros 3 cômodos possivelmente eram utilizados como quartos para hóspedes, pois em um deles apenas havia uma cama de casal. Nos outros 2, as camas eram de solteiro. O 5º cômodo era um banheiro social. Acho que a casa tem um ótimo tamanho, comentou Morringham. Não é grande demais nem pequena. Eu também acho, disse Marianne sorrindo. Que bom que gostaram, doutor. Esta casa era um verdadeiro mimo na época em que o conde ainda vinha para cá durante a primavera. Os jardins eram sempre mantidos em ordem e a casa também. O que aconteceu com o conde, Bill? Você sabe? Quis saber Morringham. Eu soube que ele era viciado em jogo e acho que isso até possa ser verdade, pois o conde sempre recebia muita gente aqui. Dizem que ele construiu esta casa para ter um lugar secreto para trazer suas amantes, comentou Bill sorrindo. O velho soube viver a vida aí, dizem, agora está sem dinheiro e doente. Mas com quase 90 anos, que diferença isso faz? Pelo menos ele usou o dinheiro que tinha enquanto podia da forma que quis, concluiu o rapaz dando de ombros. Morringham pousou a mão no ombro do rapaz e cochichou-lhe ao ouvido. Se ele tivesse sido um pouco mais comedido e prudente, talvez estivesse gozando de um final de vida mais confortável e tranquilo. Dinheiro sempre pode acabar, meu jovem, por mais que uma pessoa tenha. Depois, voltando-se para Marianne, disse. Bem, acho que já podemos continuar nosso trajeto, não é mesmo? Acredito que nosso simpático caseiro Bob não saiba o valor do imóvel. Não sei, doutor, mas posso perguntar para ele se o senhor quiser. Morringham pareceu ponderar um pouco antes de responder. Acho que não será necessário, Bill. Procurarei o banco quando voltar para Londres. Sabe me dizer se Bob trabalhava aqui na época do conde? É. Foi o conde quem o trouxe para cá. E você acha que ele se interessaria em continuar sendo caseiro? Se nós oferecêssemos para ele um bom salário,
Você acha que aceitaria ficar para cuidar da propriedade, caso realmente venhamos a fechar negócio? Acho que sim, doutor. Ele é uma boa pessoa. É esquisito, calado, mas é trabalhador. Os três saíram, e Bill fechou a porta. Bob estava rastelando a área em volta da casa onde morava, quando viu um pequeno grupo se aproximar. E então? Perguntou ele sem parar o que estava fazendo e sem olhar para nenhum dos três. O que acharam da casa? Parece que eles gostaram bastante, Bob, respondeu Bill entregando as chaves para o caseiro. Você sabe quanto vale? Bob balançou a cabeça negativamente. Você ficaria trabalhando aqui, Bob? Perguntou Bill novamente. Bob parou o que estava fazendo, largou um rastelo no chão e aproximou-se um pouco mais com seus passos desengonçados. Cuspiu um pedaço de capim que tinha no canto da boca e, pela primeira vez, olhou diretamente para Morrigan e Marianne. O trabalho me interessa, sim. Caso venhamos a comprar a propriedade, poderemos negociar um salário com o senhor, disse Morrigan. Ter um teto sobre minha cabeça e um pouco de comida já é o suficiente. Morrigan estendeu a mão na direção do caseiro, e o outro apertou. Meu nome é Peter, e me chamam de Dr. Morrigan. Esta é a senhorita Marianne Scott. Madame. Resmungou o caseiro olhando para ela, enquanto inclinava levemente a cabeça. O senhor é médico, é? Sim. E pretende morar aqui ou vir de vez em quando, como fazia o conde? Eu e a senhorita Scott pretendemos nos mudar para cá em, no máximo, 1 ano, caso consigamos fechar negócio com o banco. Mas, assim que concluirmos a negociação, virei até aqui pessoalmente para conversarmos sobre seus honorários. Bob coçou a cabeça e permaneceu em silêncio durante alguns minutos. Para mim, está tudo bem, doutor. Será bom ter um médico morando por estas bandas. Eu mesmo tenho a maldita gota que me persegue. Vai ser bom. Acrescentou pegando novamente o rastelo e pondo-se a rastelar o chão. Adeus, Bob. Disse Bill. Até breve, Sr. Bob. Disse Marianne acenando com a mão. O velho acenou também e falou em voz alta sem tirar os olhos do chão. É só Bob. O velho Bob é esquisito, mas é de confiança, doutor, disse Bill, enquanto retomavam o trajeto. Por que estão procurando a Colina Vermelha? São parentes dos Mallows? Não, não. Apenas velhos conhecidos, respondeu Marianne rapidamente. Mais de 40 minutos se passaram até que avistaram uma colina com muitas árvores de troncos esguios, que se erguiam majestosos em direção ao céu, nos fundos de uma propriedade do lado direito da estrada. Aí está sua colina vermelha, doutor. Nesta época do ano, ela ainda é verde. Bill desceu da carroça e abriu a porteira que marcava a entrada para a propriedade. Mais de 1 quilômetro adentro, era possível ver uma casa de madeira, que, à medida em que iam se aproximando, parecia aumentar de dimensão. Quando vista de longe, as árvores ao seu redor faziam-na parecer mais estreita do que realmente era. O gado pastava sossegadamente à esquerda, enquanto, à direita, se via a terra parcialmente preparada para plantio, além de um grande celeiro pintado de vermelho e um razoável rebanho de ovelhas dentro de um curral. É, sem dúvida, uma bela propriedade, comentou Morrigan. Bill parou a carroça perto da casa e bateu palmas. Em seguida, uma mulher, aparentando seus 30 e poucos anos, apareceu acompanhada de um menino. O garoto parecia ter entre 8 e 10 anos de idade, tinha pernas longas e desproporcionais, e muitas sardas cor de ferrugem espalhavam-se por seu nariz e por seus maxilares superiores. Os cabelos eram lisos e de um vermelho brilhante e vivo. Bom dia. O fio está? Está lá atrás, lidando com os porcos e com o potro que nasceu na semana passada. Pode entrar. Convidou ela sorrindo.
Como vai, Bill? Eu estou bem, e vocês por aqui? Muito trabalho? Sempre tem. Respondeu ela olhando para Morrigan e Marianne com curiosidade. Este é o Dr. Morrigan, e esta é a senhorita Marianne, apresentou Bill. Muito prazer, doutor. Sou Elizabeth Marlowe, e este é o meu filho Phil, apresentou-se e, depois se voltando para Marianne, disse. Muito prazer em conhecê-la, senhorita Marianne. Entrem, por favor. Estou lidando com o fogão. Vamos aguardar meu marido lá dentro. Olá, Phil. Cumprimentou Marianne sorrindo. O garoto sorriu. Cumprimente as visitas, filho. Disse Elizabeth e voltou-se para os recém-chegados. Nos desculpem. Não estamos muito acostumados a receber pessoas da cidade por aqui. Muito prazer. Disse o menino estendendo a mão primeiro para Marianne e, em seguida, para Morrigan e para Bill. Phil, vá chamar seu pai e seu avô e lhes diga que temos visitas. O garoto obedeceu e rapidamente desapareceu dentro da casa. Se você não se importar, poderíamos nos sentar aqui mesmo na varanda, Elizabeth. Está um dia bastante agradável, sugeriu Marianne. Como quiserem, fiquem à vontade. Vou preparar um chá. Minha jovem, disse Morrigan, se tiver um pouco de café ou vinho, eu prefiro. Morrigan era um caso raro de indivíduo nascido na Inglaterra que não gostava de chá. Trarei vinho para o senhor, disse a dona da casa. Pouco tempo depois, Elizabeth voltou trazendo o vinho e o chá para servir aos visitantes. Elizabeth era uma mulher bonita, porém, seu olhar era completamente desprovido de qualquer indício de inteligência. Aparentemente, havia nela boa vontade de ser gentil com qualquer pessoa com quem precisasse se relacionar. Apesar de ainda ser uma mulher jovem, seu corpo dava mostras de uma tendência acentuada para perder a boa forma. Elizabeth, contudo, não parecia preocupada com essas questões, pois somente pensava em gerar quantos filhos pudesse para, quando ela e o marido ficassem mais velhos, terem mão de obra para a fazenda e ajuda no serviço doméstico. Posso perguntar por que vieram procurar o Phil? Claro, Elizabeth. Viemos para a região em busca de uma propriedade para comprarmos. Além disso, um grande amigo de Londres que, quando soube que viríamos, pediu que procurássemos esta fazenda e perguntássemos pelo Sr. Bernard Philippe Marlowe. Parece que nosso amigo o conheceu no passado, pois ele e a família frequentavam bastante esta região, respondeu Marianne. Morrigan não podia evitar olhar para ela com espanto, pois estava impressionado com seu raciocínio rápido. Bernard Philippe Marlowe é o nome do meu marido, mas também é o nome do pai dele e do avô e, agora, também é o nome do nosso filho. Os avós do Phil já faleceram há alguns anos, assim como minha sogra. Meu sogro, no entanto, ainda está vivo. Ouve com dificuldade, enxerga mal, mas tem a cabeça muito boa e é forte como um touro. Marianne sorriu. Isso é excelente. E ele vive aqui com vocês? Sim, está lá nos fundos com meu marido. O velho está forte ainda, sabe? O fato de ser quase surdo não o impede de fazer as coisas, mas a dificuldade de enxergar o atrapalha bastante. Tenho certeza de que se lembrará do seu amigo. Que idade ele tem? Morrigan manteve-se em silêncio, deixando que Marianne respondesse às perguntas. Ah, o Sr. William já tem idade bastante avançada. Uns 80 e poucos anos, com certeza. Meu sogro também. Ele completou 83 no final do ano passado, em novembro. Ouviram-se vozes, e, finalmente, Phil, o garoto, apareceu acompanhado pelo pai e pelo avô. Marianne percebeu que os três apresentavam incrível semelhança, embora Philippe avô fosse mais alto e mais robusto que o filho. Apesar de idade avançada, o Sr. Marlowe realmente aparentava estar em ótimas condições físicas.
Os dois homens cumprimentaram os visitantes e juntaram-se a eles, enquanto o garoto desaparecia novamente, evitando o grupo dos adultos. Quer dizer que estão querendo comprar uma propriedade por aqui? Perguntou o velho. Sim, Sr. Mallow. Mariana e eu pretendemos nos mudar para esta região daqui a mais ou menos um ano. Morrigan falava alto, já que o outro ouvia mal. É bom. Aqui é bom, e o ar do campo faz bem para a saúde, doutor. Mas o senhor falou de um amigo seu que conhece nossa família? O nome do meu amigo é William. Talvez o senhor nem se lembre dele. Parece que o pai dele conheceu seu pai. William. O nome não me é estranho. Acho que conheci um William na minha infância, mas lhe confesso que não consigo me lembrar muito bem dele. E qual é o sobrenome dele? Russell. William Russell. Respondeu Mariana e rapidamente olhou discretamente para Morrigan. Philip Mallow permaneceu em silêncio por algum tempo, vasculhando suas memórias até que, por fim, balançou cabeça negativamente. Realmente não me lembro de ter conhecido alguém com esse sobrenome. William e sua familiar, mas Russell. Bem, quando se é criança, nós nos importamos pouco com os sobrenomes das pessoas. Disse ele dando de ombros. Seu pai faleceu há muito tempo, Sr. Mallow? Perguntou Morrigan. O velho Philip tomou mais um gole de vinho antes de responder, e Filho sugeriu a Elizabeth que levasse Marianne para conhecer parte da fazenda. Ele também convidou Bill para acompanhá-las até o estábulo a fim de conhecerem a nova égua que comprara e o potro que nascera recentemente. Morrigan e o Sr. Mallow ficaram sozinhos. Quando eu era um jovem de apenas 15 anos, meu pai desapareceu e foi dado como morto, doutor. O corpo dele nunca foi encontrado. Meu pai era filho único, assim como eu e como Phil, isso parece uma sina da família. Infelizmente, nossas proles nunca foram numerosas. A maioria nasce e logo em seguida acaba morrendo. Tenho pena de Elizabeth, pois ela quer ter muitos filhos, mas temo que terá de se contentar com o que tem. Ainda mais que já está passando da idade de parir. Lamentou-se ele. Então, como estava lhe dizendo, meu tio e alguns conhecidos da vizinhança procuraram meu pai, mas nunca o encontraram. Ele saiu a cavalo para uma viagem curta de 2 dias e nunca mais retornou. Naquele tempo, as coisas eram assim. Não havia lei ou autoridades a quem pudéssemos recorrer em um lugar como este. É verdade. É lamentável. Disse Morrigan. Eu me lembro muito bem do meu pai, pois, apesar de estar perdendo a visão, minha memória nunca falha. Era um homem forte, mais baixo que eu, puxei a família da minha mãe, do tipo que não trazia desaforo para casa e que não admitia nenhum tipo de desonestidade. Até onde me lembro, não tinha inimigos, e as pessoas o respeitavam. O sobrenome Cunningham diz algo para o senhor?